Vamos fazer uma pequena gravação, sobre um pouquinho do Covid que a gente vem aprendendo e vem acumulando ao longo desses 2 meses em que essa pandemia nos atingiu. Inicialmente, é importante a gente falar um pouquinho sobre os coronavírus. Quem são os coronavírus? Na verdade, é uma classe de vírus, na verdade, que a gente já conhece desde a década de 60 e que tem essa conotação justamente por apresentar essas espículazinhas que formam uma espécie de coroa. Quando a Júnia Almeida visualizou no microscópio, ela achou parecido com uma coroa, por isso que eles levam esse nome de coronavírus, graças especialmente a essa espículazinha, que é essa proteína S, que é muito importante, a gente vai ver daqui a pouco, porque ela está realmente envolvida principalmente com a ligação desse vírus às nossas células para a infecção. É importante a gente lembrar que, na verdade, Covid-19 é o nome da doença. Assim como a gente diz que o HIV causa AIDS, o SARS-CoV-2, ele é o nome do vírus que causa essa doença, que é o Covid-19. Já tivemos várias pandemias ao redor do mundo, desde dengue, febre do Rio Nilo, vários outros vírus. E dos coronavírus, a gente lembra bem, principalmente do SARS-coronavírus que teve em 2002, e depois do MERS em 2012, que eventualmente aqui e acolá ainda aparece alguns casos. E agora, mais recentemente, em 2019, no final de dezembro, a gente realmente se viu diante de uma epidemia única por esse novo coronavírus que causa essa doença, que é o Covid-19. Uma coisa que é interessante, que a gente discute desde o começo, é principalmente a taxa de transmissão e a taxa de fatalidade. Embora no começo foi vendido mesmo com uma baixa letalidade, e talvez esse vírus realmente não tenha essa letalidade tão alta, ele varia de país para país, alguns 5%, 10%, alguns lugares a gente tem uma mortalidade um pouco maior. O que a gente percebe é que, na verdade, um percentual pequeno de mortalidade já é um grande impacto numa população de milhões e milhões em cada país que a gente vive. Diferente, por exemplo, do sarampo, o sarampo tem uma taxa de transmissão muito rápida para muitas pessoas. Se você tem num lugar uma pessoa com sarampo, ela é capaz de contagiar 16, 18 pessoas. Diferente do novo coronavírus, que aparentemente a taxa de contaminação dele é em torno de 3 pessoas. Por isso que é muito mais comum a gente infectar dentro de uma mesma casa. As pessoas que estão mais próximas, um cluster dentro de um domicílio. Como é que acontece esses tipos, essa transmissão do coronavírus? Então a gente já sabe que alguns hospedeiros eles acabam transmitindo e permitindo que esses vírus façam uma coisa que a gente chama de jumping species. Eles pulam espécies, na verdade. Então, por exemplo, a gente sabe que na época do MERS, os dromedários eles ficavam com vírus acumulado dentro deles e outras vezes no civeto, né, quando foi a epidemia do SARS-CoV-1. Geralmente a gente acredita que os morcegos eles sejam um reservatório intermediário. Por quê? Porque os morcegos são bichos muito peculiares. A gente consegue encontrar, inclusive, dentro deles mais de um vírus que ficam sobrevivendo. Por quê? Porque ele não se infecta. Ele é um bicho que ele voa, ele tem um metabolismo muito alto e isso impede com que ele realmente sofra das doenças e funcione quase como uma incubadora de novos vírus, inclusive dos coronavírus, permitindo assim que esses vírus passem de uma espécie para outra, que é o que a gente percebe, inclusive, com a similaridade que a gente viu do SARS-CoV-2 com alguns coronavírus que realmente vivem em morcegos. E aí, o que a gente imaginou? Aparentemente, em Wuhan, dentro de um mercado onde tinham muitos bichos, muitos animais na verdade, que eram mortos, a gente tinha contato muito com sangue, houve realmente uma contaminação entre uma espécie e outra. O que é importante a gente saber sobre a transmissão desse vírus, tá? Existe uma coisa que a gente pode transmitir através de contato, através de gotículas ou de aerosol. Toda vida que você fala, toda vida que você tosse, o que é que acontece? A gente expele gotículas no meio ambiente. Geralmente essas gotículas, como é o caso do ebola, eles ficam até mais ou menos 1,5 m, 1 a 2 metros de distância, e se acumulam no chão e não acabam não transmitindo. Quando você tem doenças transmissíveis por aerosóis, que é o caso justamente do sarampo, essas gotículas elas se dispersam e formam um aerosol e ficam em suspensão muito mais tempo
no meio ambiente. Então, a gente, quando fala do SARS-CoV-2, a gente tem que pensar em duas situações. A gente tem procedimentos onde você só libera gotícula, que é justamente quando você tosse, quando você fala, e tem procedimentos que são gerados por aerosol, principalmente quando o paciente está o quê? Está entubado dentro de uma UTI, por exemplo. Então, existe uma fluidificação daquela secreção e ela é capaz de fazer aerosol e transmitir esse vírus. Por isso que a gente tem medidas de isolamento diferentes, dependendo de onde e de que situação esse paciente está. Se for assim, o que acontece? Quando eu estou falando com a pessoa, tá? Eu estou liberando gotículas. E essas gotículas, elas tendem a se acumular no chão. Então, se a gente usa máscara, o que acontece? A gente permite que essas pessoas não liberem gotículas no meio ambiente. E aí não tem um risco de contaminação. Outra forma de contágio é o contato direto ou indireto através de fômites. Então, quando você toca, geralmente a gente pega muito no rosto várias vezes, a gente tosse, cobre a mão e aí depois pega numa pessoa e pode haver uma transmissão indireta. Assim como também contato com alguns objetos que a gente pega, como por exemplo numa mesa, papel, lápis, caneta, e pode haver uma transmissão indireta. Uma coisa interessante que a gente descobriu foi justamente que esse SARS-CoV, né, os coronavírus a gente já sabia, eles gostam de se ligar aos receptores que a gente já conhece, porque a gente aprendeu lá na nefrologia, que é justamente os receptores de angiotensina tipo 2, que existem em vários locais no corpo da gente, mas principalmente no rim, que a gente lembra, né, e em alguns outros tecidos, como cardiovascular, pancreático, via respiratória, a gente vai ver como isso é importante. Por quê? Porque esse vírus gosta de se ligar justamente nesse ACE2. O que levou a gente até pensar, poxa, quem sabe um paciente que tem hipertensão, que já toma inibidor de ACE2, de repente ele poderia estar relativamente protegido, né, dessa infecção pelo SARS-CoV-2. O que acontece? Toda vida que você bloqueia, como a gente usa os bloqueadores de ECA, né, os inibidores da ECA, o que acontece? A gente pode liberar esses estímulos para produzir RNA ribossomal, que vai estimular mais ainda a liberação de receptores de corrente sanguínea, inclusive estimular receptores à distância, como no coração. Então, ao invés de ser um fator protetor, acabou sendo um estimulador indireto de mais receptores, piorando a infecção. A gente tem muito medo da questão das mutações. Então, até agora, as pequenas mutações que esse vírus vem sofrendo, eles não levam a um impacto tanto epidemiológico como de agressividade desses vírus. Mas a gente sabe que algumas mutações, às vezes pequenas mutações, como por exemplo essa daqui, S487T, na verdade é uma mutação que ela pode estar relacionada, por exemplo, a uma maior ligação e afinidade dos SARS-CoVs com as enzimas de angiotensina E2. Então, mutações podem ocorrer ao longo do tempo e podem, inclusive, levar a uma piora ao longo do tempo, tá? Então, por isso que a gente percebe também um aumento, né, nos casos de doença renal nos pacientes que tiveram SARS-CoV-2. Uma coisa interessante também é que existem outros tecidos que podem ser acometidos. Não só os tecidos renais, mas a gente viu muito a questão de orquite, né? Ele tem também tem muito receptor na região testicular, o que pode futuramente estar relacionado, inclusive, com algum dano, alguma sequela, como perda de fertilidade no futuro, que só isso o tempo realmente vai dizer. Esse foi um gráfico que foi mostrado logo no início, né, mostrando que a maioria das pessoas tem quadros leves similares a uma gripe, um percentual vai acabar hospitalizando e apenas 5% desse percentual realmente vai levar à unidade de terapia intensiva e é um quadro mais grave. Hoje a gente vê que isso varia de local para lugar. A gente tem realmente países onde a infecção está sendo muito grande, os números são estarrecedores e a gente está tendo muita necessidade, principalmente de suporte, principalmente de ventilação mecânica ou suporte aéreo, o que tem sido uma deficiência realmente no nosso meio. Uma coisa que a gente percebe desde o começo da epidemia na China é que a maioria dos pacientes que acabam complicando são pacientes mais velhos, acima de 60 anos de idade, ou pacientes que têm algum tipo de comorbidade,
como, por exemplo, doença cardiovascular, e aqui leia-se principalmente a hipertensão arterial, diabetes. A gente lembra também que o paciente diabético ele tem mais receptores ACE2, inclusive eles usam mais inibidores da ECA também. Paciente com doença respiratória crônica, principalmente DPOC, tá? Asma também, um pouco. Principalmente as alterações de pressão, mesmo que não seja caracterizado como hipertensão, e um percentual também com câncer. O que a gente sabe hoje? Hoje, na verdade, esse gráfico é muito parecido com o que a gente vive hoje no SARS-CoV-2. Então, a gente vai ver muitos protocolos, muitas indicações, muita especulação acima de qual seria o melhor tratamento. A venda de tratamentos miraculosos está cada vez mais frequente. Existe um momento que a gente está passando hoje, que é de uma doença nova, que a gente não conhece, que a gente está descobrindo muitas coisas e está se tentando muitas terapias. E às vezes os estudos observacionais, eles às vezes não trazem tantas respostas como a gente queria. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente. E principalmente, nós precisamos entender que a gente ainda continua vivendo uma medicina que precisa ser baseada em evidência científica. Não adianta, tá, a gente ficar vendo live e, doutor fulano de tal, doutor fulano em Madrid, doutor fulano na Espanha, doutor fulano na Inglaterra, entendeu? Artigo científico. E a gente precisa aprender a ter uma criticidade ao julgar esses artigos científicos, tá, gente? Hoje, cada qual tem a sua resposta. Ou vamos fazer um antiparasitário, como a ivermectina, ou vamos fazer ou vamos fazer, por exemplo, um antiviral, que a gente está tendo alguma certa resposta, como o Remdesivir. Vamos usar a cloroquina que veio, ou a hidroxicloroquina que vieram como um tratamento miraculoso. A questão do corticoide, que no começo a gente deixou de usar corticoide, principalmente por quê? Porque quando a gente faz imunossupressão muito precoce do vírus, eu posso, na verdade, aumentar o tempo de meia-vida desse vírus. E os anticoagulantes, porque a gente descobriu que essa doença, embora a gente dissocie essa coisa da anticoagulação com a anti-inflamação, na verdade é um processo só, porque o paciente que ele tem uma tendência a formar trombo, a fazer um CIVD, é um paciente que está altamente inflamado. Então, nada mais é do que uma consequência dessa cascata de inflamação. O que é importante a gente saber é que essa doença hoje a gente já conhece bem 3 estágios dela. A gente tem um estágio inicial, que é justamente um estágio igual a de qualquer infecção viral. Nas infecções virais, o que a gente percebe? 5, 7 dias é mais ou menos o período em que esses vírus se multiplicam. Então, a gente tem uma viremia alta e a nossa resposta do corpo vai ser em relação a essa viremia, a esses vírus, tá? O que acontece? Quando a gente vai passando entre 5, 7, até o 7º, 10º dia de doença, a gente tem uma fase que chama pulmonar, que é onde a gente já vai diminuindo a quantidade de vírus no sangue e a resposta inflamatória a esse vírus ela vai se tornando mais exacerbada, até que você pode progredir depois do 10º dia para uma digamos assim, para uma evolução benigna, onde você vai evoluindo sem sintomas ou oligossintomático, ou você pode passar para uma fase de hiperinflamação. Essa hiperinflamação é que justamente leva o paciente a ter uma resposta pior, com mais dispneia, mais disfunção pulmonar, e leva o paciente para internação e necessidade de oxigênio terapia. Logo no início, esse foi um dos artigos iniciais, muito interessante, onde eles avaliaram mais de 1.000 pacientes de coronavírus na China. Isso levou a gente a ter uma noção de como esse vírus ele realmente se comporta clinicamente. E o que eles viram? Que nesses pacientes, a maioria tinha temperatura acima de 37,5, tinha uma linfopenia, principalmente uns linfócitos abaixo de 1.500 e também uma trombocitopenia abaixo de 150.000. Então, eles avaliaram vários pacientes e eles começaram a preencher alguns critérios, né? O que eles viram? Que geralmente o paciente passava em torno de 4 dias, 4 a 7 dias em período de incubação. Então, depois do primeiro contato, era mais ou menos esse período que você acabava desenvolvendo alguns sintomas. Isso é importante, principalmente por quê? Porque a gente sempre se pergunta, eu tive contato com alguém com Covid, quanto tempo eu vou me manifestar? Pode manifestar até 14 dias, mas em média, até 5 dias você já apresenta realmente algum tipo de sintomas.
A idade média dos pacientes foi de 47 anos, né? A febre esteve presente na maioria dos pacientes quando eles fizeram a internação, e os sintomas mais comuns eram principalmente a tosse, né? Embora alguns sintomas abdominais, como náusea, vômito e diarreia, tenham sido presentes em menor quantidade. O que a gente percebe? Que a maioria dos pacientes mesmo, 85% desses pacientes, evoluíram com forma não grave, e só alguns pacientes, 15% mais ou menos, com forma mais grave, e que eram pacientes que, na verdade, eram mais velhos e que tinham realmente uma grande diferença porque tinham mais doenças, comorbidades existindo concomitantemente. Das características principais, o que a gente observa? Principalmente a questão da febre, né? Tanto o paciente que teve uma forma mais severa como uma não severa, mas as pessoas que tiveram forma mais severa eram justamente as pessoas mais velhas. E o tabagismo também parece ser um pouco associado com isso. Dos sintomas e sinais, quando a gente fala em severidade, a gente percebe que a tosse, a fadiga e a respiração curta têm sido realmente os sintomas mais frequentes naquele paciente que realmente acaba internando. Diferente dos pacientes que têm, por exemplo, sintomas mais periféricos, como congestão nasal, aumento de amígdala, isso tem sido pouco frequente como causa de complicação. Das comorbidades, o que eles perceberam foi que diabetes e hipertensão realmente eram as comorbidades muito mais relacionadas à complicação. Achados radiológicos. Então, todo mundo hoje pede para fazer, chega na emergência e já pede para fazer uma tomografia. Justamente porque o que eles perceberam? Que, em geral, o raio-x, ele mostra muito pouca alteração, né? Um pouco de sombreamento, um pouco de anormalidade intersticial, e a tomografia, ela parece ser bem mais sensível, ela consegue visualizar mais essas alterações características de infecção viral. O que a gente percebe? Isso aqui é um achado radiológico nos primeiros dias, então às vezes a gente faz um raio-x e não percebe quase nada. É discreto, infiltrado, e você pode dizer, inclusive, que é normal. O que acontece? Quando a gente vai passando os dias, esse infiltrado ele vai se acentuando, tá certo? E a gente percebe o que? Essas imagens, a gente está vendo aqui umas imagens mais cinza, periféricas, que são justamente os infiltrados intersticiais. Quando a gente percebe a tomografia, ó, vocês vão vendo surgir aqui esses infiltrados mais periféricos nesse pulmão, tá vendo? Então a gente consegue ver, perceber esse infiltrado periférico mais distante. Não é uma imagem patognomônica, porque ela existe em qualquer infecção viral e pode ocorrer em outras doenças também. Também é importante, às vezes a gente consegue visualizar alguns pacientes que tiveram derrame ou sinais de pleurisia e que realmente eles têm até um quadro pior. Achados laboratoriais. O que a gente percebe de achados laboratoriais? Eles perceberam que os pacientes mais graves eram pacientes que faziam muito mais linfopenia, percebam aqui, linfócitos abaixo de 1.500, plaquetopenia, paciente que tem mais alteração de PCR, procalcitonina, quer dizer, procalcitonina é um marcador de infecção bacteriana, então são pacientes que complicam mais com infecção bacteriana secundária. LDH, a gente tem muita lise celular, dedímeros, então houve essa correlação com os dedímeros e a hipercoagulabilidade, aumento de transaminases, principalmente 5 vezes acima dos valores normais, são preditores negativos, CPK, um percentual de paciente acabou apresentando rabdomiólise também, e a creatinina também alterada com os pacientes fazendo disfunção renal. Um outro trabalho, foi um trabalho com 199 pacientes, aliás, com 99 pacientes, ele mostrou uma outra coisa interessante. Ele comparou os pacientes que sobreviviam com os que não sobreviviam. E o que ele percebe é que os pacientes que faziam mais linfopenia, que faziam mais neutrofilia, porque estavam complicando com infecção bacteriana provavelmente, os pacientes que faziam mais disfunção renal eram os pacientes que tinham menor chance de sobrevida. Então, de uma forma geral, a gente acaba tendo aquele desenho inicial da doença, que inicialmente você tem poucos achados radiológicos, nos primeiros dias o paciente tem um certo desconforto, como febre, mialgia,
sintomas mais relacionados realmente à resposta virológica, até que ele entra num processo de inflamação. E é justamente nesse processo de inflamação que a gente consegue perceber justamente as alterações radiológicas na tomografia, os infiltrados, um paciente inflamado, dispineico e que acaba progredindo, inclusive, para internação na unidade de terapia intensiva. No trabalho, o que eles perceberam é que muitos pacientes também evoluíram para choque séptico, para doença respiratória aguda, né, para CIRAG, paciente com doença renal, paciente com rabdomiólise e principalmente com pneumonia. Então, é um paciente que realmente complica. Do tratamento que eles fizeram, usaram antibiótico bastante, oseltamivir, o Tamiflu, ele, na verdade, não tem efeito nenhum contra o Covid, mas as pessoas, inicialmente, quando você tem um quadro de CIRAG, você não consegue diferenciar se é um Covid ou se é um H1N1, por exemplo, a gente acaba usando empiricamente o oseltamivir, mas não tem efeito nenhum contra o Covid. Antifúngico chegou a ser usado em alguns pacientes, eles usaram corticoide muito mais nos casos severos, mas a ventilação mecânica tem sido realmente a medida de suporte, dar uma oxigenação adequada a esse paciente como melhor resposta. O ECMO também foi utilizado, né, que é o extracorpóreo. A gente já teve experiência no nosso hospital recentemente com um paciente que foi feito extracorpóreo e ele saiu bem, graças a Deus. E a mortalidade desses pacientes em torno de 8%. Vários estudos agora têm. Isso já foi visto na Europa, que foi a questão da anosmia ou de distúrbio gustatório, né, da sensibilidade à digeusia, e a gente percebe que alguns pacientes, principalmente aqui no Brasil, a gente tem visto no povo latino uma frequência muito maior dessas alterações. E a gente começou a perceber também que a anosmia, a hiposmia ou a digeusia, elas estavam muito mais relacionadas com os quadros mais leves, mais brandos. E esse estudo foi um estudo bem interessante que foi publicado agora essa semana e que eles estudaram realmente alguns casos e eles viram que realmente havia uma correlação entre os pacientes que eram admitidos no hospital para internar e os pacientes que eram tratados ambulatorialmente. E o percentual de paciente que apresentava anosmia, hiposmia, digeusia era muito maior nos pacientes que podiam ser acompanhados ambulatorialmente e que era fator de risco, na verdade, a internação, justamente pacientes com diabetes, pacientes mais velhos e pacientes que tinham, principalmente o quê? Pacientes que tinham também a dispneia, tá? Então, uma resposta, né, por estratificação levou justamente a gente a correlacionar, né, foi realmente correlacionado essa história da anosmia profunda ou hiposmia, né, na verdade com pacientes com quadro de leve a moderado, né, diferente dos pacientes que tinham doença, que eram mais velhos, com falência de múltiplos órgãos e que tinham mais chance de evoluir para um quadro realmente mais grave. De todas as medicações, do que a gente estudou até agora, o que a gente pode realmente usar para a COVID? Não existe ainda um tratamento miraculoso, como eu falo mais uma vez, não tem nada comprovado que realmente faça uma diferença extraordinária. O que a gente tem são as medidas de suporte que parecem ser mais eficazes ainda, você tentar diagnosticar um paciente que está complicando, internar e dar um suporte muito bom para esse paciente. O que a gente vê de tratamento é que a gente vai de uma ponta dos antivirais até as drogas imunomoduladoras. E nesse meio, drogas que agem de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, o Remdesivir, que é um antiviral, né, que foi estudado por algum tempo atrás, inclusive para o ebola, com uma resposta in vitro, e foi testado agora para o Covid e também mostrou uma boa resposta. Os antiparasitários, como ivermectina, nitazoxanida, na verdade foram testados só in vitro, com uma resposta antiviral. Quando a gente testa in vitro para in vivo, há uma diferença muito grande, porque existem muitas outras coisas envolvidas, e não simplesmente a atividade antiviral in loco. Quando eu estou tratando uma placazinha de paia, o que eu estou colocando? Uma droga direto com uma célula. Quando eu estou tomando a medicação, várias coisas estão envolvidas, como a minha capacidade de absorção, a minha capacidade de distribuição, a minha capacidade de chegar àquela droga dentro da minha célula e atingir exatamente o que eu preciso. Então, existe uma distância muito grande no que a gente vê de resultados in vitro para uma boa resposta em vivo. Além disso, foi aventado no início alguns antivirais, antirretrovirais, como o Lopinavir, que vocês vão ver que já foi utilizado para HIV, um inibidor de protease, mas que agora não parece ter tanta eficácia assim.
Usar plasma de doentes, então, pessoas que se curaram de Covid, a possibilidade de você retirar o plasma e usar essas imunoglobulinas para ajudar a curar o paciente. Aqui a gente vê hidroxicloroquina com azitromicina ou não, que na verdade eles têm um efeito antiviral in vitro e, principalmente, eles talvez tenham um efeito imunomodulador. A gente tem o interferon beta, os inibidores da JAK, né, que vocês estudaram um pouquinho também na reumatologia. As imunoglobulinas monoclonais também parece haver uma possibilidade boa. A gente tem o inibidor seletivo de interleucina 1 e interleucina 6. O tocilizumab tem um trial grande na Espanha que está sendo desenvolvido, justamente para a gente tentar impedir essa resposta inflamatória exacerbada. Os estudos já mostraram que a interleucina 6 está muito relacionado com esse estágio hiperinflamatório. E os corticoides, que são os nossos imunomoduladores mais conhecidos há mais tempo, desde então. E o que a gente percebe é que a gente precisa usar essas medicações de acordo com o estágio de doença que a gente tem. Afinal de contas, os antivirais, o ideal é que a gente utilize no início do estágio dessa infecção, ou as drogas imunomoduladoras ou antivirais nesse tempo intermediário, e anti-inflamatórios justamente quando você já estiver numa fase inflamatória. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta eu pegar o meu corticoide e colocar bem aqui no paciente que está com 2, 3 dias de doença. Por quê? Porque eu posso fazer mais mal para esse paciente. O que é que pode acontecer com esse paciente? Se eu usar o corticoide muito precocemente, eu posso aumentar o tempo que o meu vírus vai ficar na minha corrente sanguínea. Da mesma forma, não adianta eu usar um antiviral, uma ivermectina, por exemplo, lá com 10 dias de doença, que o meu paciente já praticamente não tem mais viremia, o que ele tem é resposta inflamatória. Então, eu gosto muito desse gráfico aqui, tá? Que ele mostra a replicação, mostra o SARS-CoV-2 que ele está entrando, ele entra não só se ligando ao receptor ACE2, tá? Como a esse outro receptor aqui também, na verdade é uma protease de membrana que ela ajuda a clivar a porção S2, permitindo que a S1 da espícula ela entre o vírus dentro dentro do citoplasma da célula, tá certo? Então, aqui existem algumas drogas que já estão sendo testadas também, como, por exemplo, esse antineoplásico, que é o Camostat, né? E também um outro xarope, que inclusive é usado como mucolítico, que é a bromexina, né? Também está sendo testado em estudos como uma possibilidade de ação também nesse receptorzinho aqui, nessa proteasezinha transmembrana. Depois que o vírus entra, né, então a gente tem o quê? Tem a cloroquina e hidroxicloroquina, que na verdade como é que elas agem? Elas, na verdade, eles conseguem se concentrar, né, essa droga concentra dentro da endocitose, né, inibe a glicosilação dos receptores do hospedeiro, né, é, e o processamento proteolítico e a acidificação do endossoma. Então, eu faço uma acidificação do endossoma e acabo tentando matar o vírus dessa forma também. Só que ele tem também um efeito muito importante que é imunomodulador. E através disso, eu vou ter uma atenuação da produção de citocinas também. Né? Então, isso também tem um efeito, um duplo efeito da cloroquina ou hidroxicloroquina. E aí, quando a gente produz o RNA, então a gente tem a ação de outras enzimas, como as proteolíticas, e por isso que existem os inibidores aqui que podem agir, como o lopinavir, tá? E até mesmo até depois de você ter realmente a replicação e a liberação por exocitose, tá? Então, nesse caso aqui também, a gente tem, por exemplo, os inibidores de interleucina como uma possibilidade de ação nessas interleucinas impedindo a resposta inflamatória. A nitazoxanida e a ivermectina só tiveram ação in vitro, como eu falei, não tem nada em vivo, tá? E o corticoide é aquela questão de que hoje a gente está tentando realmente utilizá-los já depois do 7º dia de doença, onde você já não teria mais tanta viremia, para tentar realmente impedir esse processo de hiperinflamação e piora do quadro do paciente. Eu trouxe aqui, por exemplo, um quadro ilustrativo para vocês. É uma paciente do sexo feminino, de 60 anos, não tinha hipertensão ou diabetes, não era obesa, era HIV positiva, já usava tenofovir, lamivudina e favirenz, tinha carga viral não detectada e último CD4 muito bom, 727,
com uma boa adesão. O que ela percebeu? Ela percebeu no começo do quadro dela febre, gripe, anosmia, vômitos e cefaleia. Então, é um paciente que tinha anosmia, mas mesmo assim evoluiu com necessidade de internação. Ela foi internada, ela foi feito para ela lá no São José azitromicina, ceftriaxona, os antibióticos, que na verdade você tem um risco de fazer essa infecção secundária, o liquemine, que na verdade é o anticoagulante, né, que a gente está utilizando aqui, a heparina, e a hidroxicloroquina que ela usou por 10 dias. Inicialmente, ó, a gente percebe um quadro de linfopenia, PCR muito aumentado, gama-GT, transaminases, embora a função renal dela tenha sido sempre preservada. E ao longo dos dias, o que aconteceu? O paciente foi melhorando os linfócitos, então isso acontece muito parecido até mesmo com a dengue, que a gente começa a ver a normalização dos leucócitos e dos linfócitos. O PCR vai baixando, né, as transaminases vão normalizando e o paciente vai evoluindo realmente para uma alta. O que a gente percebe é que os pacientes às vezes também ficam com algum tipo de sequela. Ela é um paciente que refere ainda tontura, fraqueza ao deambular, inclusive com risco de queda. Então, os pacientes podem progredir para uma polineuropatia, podem progredir para uma fadiga muscular, entendeu? Então, mesmo depois da cura, os pacientes ainda apresentam algumas sequelas, inclusive podem apresentar sequelas pulmonares por mais tempo também. Alguns estudos interessantes para falar dessas drogas para vocês, eu achei interessante a gente trazer também, como por exemplo o Remdesivir. O Remdesivir foi uma medicação, né, como eu falei para vocês, que foi testada inclusive para ebola anteriormente, e ele tem um estudo que levou os Estados Unidos a inclusive incluírem com a aprovação do FDA, tá? Foi um estudo com 237 pacientes, e inclusive tem a recomendação como a droga de escolha para tratar o COVID hoje, o antiviral de escolha. O que esses pacientes, o que a gente percebeu? Que os pacientes com Remdesivir eram pacientes que estavam mais inflamados, com linfopenia, né, pacientes que tinham realmente LDH aumentado, CPK aumentado, eram pacientes que tinham, que receberam inclusive outras medicações também, mas que tinham um estado já de inflamação. Então, talvez aquela coisa que a gente falou no começo, que talvez a gente inclusive precise começar ele bem mais precoce. O que chamou a atenção? Tá? Não chamou a atenção, não foi nem sequer o paciente que tinha alta mais cedo, ou o paciente que ficava curado mais cedo, na verdade, a mortalidade com 28 dias foi praticamente igual, 14% para o Remdesivir e 13% para o grupo placebo. Então, o que é a grande diferença, na verdade? A grande diferença vem aqui, ó, que os pacientes, né, os pacientes com Remdesivir, o que aconteceu? A duração na ventilação mecânica deles foi bem menor. Então, metade dos pacientes, né? Então, eles saíam muito mais rápido da ventilação mecânica, mesmo que ainda ficasse o mesmo período hospitalizados ou internados em enfermaria. Porque o que a gente mais tem dificuldade hoje de conseguir, na verdade, nem é leito de internação, é leito que dê um suprimento de ventilação adequado para o paciente, de oxigenação adequada. Então, se eu consigo tirar o meu paciente do ventilador antes do necessário, antes do tempo que ele deveria ficar, mais precocemente, isso é uma grande coisa para a gente. Então, o que a gente percebe? Esse gráfico de cima mostra, na verdade, a quantidade de vírus. Então, não houve diminuição da viremia, até porque os pacientes que já não fazem inflamadas já não têm mais tanta viremia. Mas, na verdade, o que a gente percebe é que esses pacientes saíam realmente da ventilação mais precocemente. Quando a gente fala em pacientes com HIV, esse aqui é um estudo bem interessante também, mostrando, porque a gente fica, poxa, será que o paciente com HIV vai ter uma evolução pior ou não? Então, um estudo com 33 pacientes que foi feito na Alemanha, o que eles perceberam? Eles perceberam que só 3 pacientes evoluíram para óbito, paciente que tem aquele perfil que realmente vai evoluir ruim, paciente com 82 anos, um outro paciente com CD4 muito baixo, com 68, paciente que tem outras comorbidades, como hipertensão, doença pulmonar, e eles viram um percentual bem similar, só 20% dos pacientes tinham forma mais crítica, 75% dos pacientes tiveram uma forma realmente mais leve. O que eles perceberam? Que a maioria dos pacientes eles usavam tenofovir ou tenofovir alafenamida, né, que é o TAF. E por que isso é interessante? Porque talvez, entendeu? Inclusive seja uma proposta, a gente faz o PrEP, que é a profilaxia pré-exposicional, para paciente com HIV,
talvez o que aconteça é que essa PrEP também possa servir para a prevenção do Covid. Tem um estudo que é o EPICUS, que está sendo desenvolvido também na Espanha, em que eles estão dando para os profissionais de saúde o tenofovir, justamente para tentar, com ou sem hidroxicloroquina, para tentar prevenir a transmissão. Até porque, ó, essa molécula aqui do Remdesivir, ela é muito similar à molécula do tenofovir que a gente está vendo aqui do lado. Então, talvez seja uma perspectiva e talvez o paciente da gente com HIV esteja um pouco protegido, tendo a doença mais branda, justamente porque ele está tomando um antiviral de qualquer forma. Hidroxicloroquina, cloroquina, vários estudos contra a favor. Vamos ver mais ou menos o que a gente tem hoje, tá? Então, esse aqui é um estudo do Tang que eu acho bem interessante, porque o que ele mostra, tá? Ele pegou pacientes que tomavam hidroxicloroquina e que não tomavam e dosou o quê? A quantidade de PCR na secreção pulmonar desses pacientes. E o que a gente viu é que não tinha diferença nenhuma. Então, a hidroxicloroquina parece que como antiviral ele é fraquíssimo, é um péssimo antiviral. Mas o que acontecia? Esses pacientes que começavam a tomar, eles tinham uma melhora rápida, eles se sentiam melhor, entendeu? O que seria se sentir melhor? Na verdade, comparado ao tratamento padrão, os pacientes pareciam, eles diziam que eles estavam mais bem recuperados, entendeu? Não houve diferença entre você melhorar a resposta inflamatória em si, tá? Embora a gente tenha melhorado um pouco o PCR, tá? O que houve foi essa sensação de melhora, o que nos leva a pensar que talvez a hidroxicloroquina ela tenha um efeito muito mais anti-inflamatório, seja um potente anti-inflamatório, do que realmente um eficaz imunomodulador. Até porque ele não impediu que as pessoas evoluíssem para um quadro mais grave ou não. Minha experiência pessoal é exatamente essa. Quando eu tive Covid, nos primeiros dias eu tentei tomar hidroxicloroquina e aparentemente ela dá uma melhorada rápida, porque ela melhora aquela fadiga e aquela dor muscular que às vezes a gente sente. E isso é mais um efeito anti-inflamatório do que realmente imunomodulador. Tanto que com 2, 3 dias eu já suspendi. O que eles viram nos Estados Unidos, né? Então, esse foi um estudo nos VAs, né? Os Veterans Affairs, são os hospitais só de veteranos e que são muito bem controlados. Eles, inclusive, fizeram estudos onde eles usaram hidroxicloroquina com azitromicina e sem nenhuma medicação. E o que eles perceberam foi que a mortalidade com pacientes que usavam hidroxicloroquina era muito maior do que aqueles pacientes que não usavam nada. Ó, hidroxicloroquina 27,8%, hidroxicloroquina com azitromicina 22% e sem hidroxicloroquina 11,4%. E também não houve melhora em termos de ventilação mecânica. Então, os pacientes talvez morriam, inclusive, menos quando associava a azitromicina, até porque é um antibiótico que poderia estar realmente combatendo alguma infecção bacteriana associada. Então, ventilação mecânica também não houve benefício, olha o P que não foi significativo, então ele não deixou, ela não impediu que os pacientes realmente evoluíssem para um quadro mais brando. Só que na mesma semana passada, recente, né, também houve uma outra publicação mostrando que talvez a hidroxicloroquina ela estivesse associada a menor mortalidade em pacientes altamente graves com Covid. O que a gente percebe nesse estudo é que houve, quando a gente vai olhar o baseline, são só 48 pacientes com hidroxicloroquina, e ele não fala exatamente que gravidade era esse. Eram pacientes que estavam em ventilação, eram pacientes que estavam com alguma outra disfunção orgânica, então não foi muito bem desenhado nem explicado e comparado com mais de 500 pacientes que não usaram hidroxicloroquina. É um estudo meio estranho, né, que deixa muito mais brechas e questionamentos do que realmente respostas, mas que aparentemente parecia estar dando uma resposta mais benéfica aos pacientes com menor mortalidade que usavam hidroxicloroquina. Então, mais uma vez, a gente vai naquela coisa, será que tem benefício? Será? O que eles viram nesses pacientes? Que também a mortalidade era maior acima de 60 anos de idade, tá certo? E que os pacientes acima de 60 anos de idade eram pacientes que iam mais para ventilação mecânica e que também apresentavam mais disfunção renal. E isso levava esse paciente a ter realmente uma maior taxa de mortalidade. Esse outro trabalho foi um trabalho mais recente agora, né, sobre a hidroxicloroquina ou azitromicina, os dois associados, né, e que foi feito em 1.500 pacientes internados. Mesmo sendo um estudo retrospectivo também, vem trazendo para a gente alguma luz.
né? Então, os pacientes que fizeram hidroxicloroquina com ou sem azitromicina eram pacientes que tinham mais disfunção, né? Paciente mais obeso, diabético, com doença cardiovascular também, tá certo? Pacientes também mais complicados. E o que a gente percebe? Uma taxa de mortalidade maior nos pacientes que usavam hidroxicloroquina com azitromicina, tá? Depois hidroxicloroquina e sem diferença para quem usou azitromicina sozinha ou não usou nada. Então, vejam só a diferença de mortalidade. O paciente com hidroxicloroquina e azitromicina chegou à mortalidade, tá certo? A 25%, enquanto foi 12% nos pacientes que realmente não tomavam nada. E olhar as causas de morte, né? Paciente que fez realmente doença cardiovascular, paciente que fez pneumonia, paciente que fez quadro de sepse, então tiveram mais correlação com mortalidade. Então a gente percebe aqui que a maior mortalidade foram nos pacientes que usavam hidroxicloroquina. Então levando a gente a pensar que talvez esteja na hora da gente repensar essas drogas milagrosas sem um protocolo mais rígido. E outra coisa é que esses pacientes apresentavam, inclusive, mais toxicidade, inclusive diarreia também. Esse aqui, por último, é um caso de um paciente que eu queria trazer para vocês também, com outra perspectiva, que é justamente do paciente hiperinflamado, era um paciente de 73 anos, com 10 dias de tosse, febre, cefaleia. Então, 10 dias já estava passando realmente da fase virêmica, estava realmente numa fase já inflamatória. A gente vê a ferritina dela muito elevada, tá certo? Paciente com linfopenia, menos de 1.000 de linfócitos, PCR aumentado, tá? A gente vê aqui na tomografia um infiltrado com 75% mais ou menos de pulmão infiltrado. E essa paciente internou e a gente acabou fazendo tocilizumab para ela, tá? E a gente percebe que, embora tenha feito essa infecção secundária, ela teve uma melhora de inflamação. Hoje é uma paciente que ela já teve alta, inclusive, viremia já negativa, mas realmente esteve bem grave. E a resposta inflamatória controlada tem sido realmente uma resposta muito importante nesses pacientes. Lembrar, né, que a gente hoje saber diferenciar, né, em que fase está é um pouco difícil. Hoje as pessoas usam muito a questão do fazer o teste, né? As pessoas têm dúvida em que horas que eu faço o PCR, que hora que eu faço a sorologia. Então lembrar que o PCR, que é a quantidade de vírus, ela vai estar mais presente no início dos sintomas, então principalmente naqueles 7 dias iniciais, né, entre 5 e 7 dias é o ideal para a gente coletar um PCR, tá certo? Depois disso a gente já consegue perceber o aumento das interleucinas, tá certo? Então, IgM e IgG, a gente tem uma coisa que acontece nesse vírus, é que às vezes eles começam a subir quase que instantaneamente, então muitas vezes é difícil de você diferenciar quando é IgM, quando é IgG. Uma outra coisa importante é que a IgM pode, inclusive, ficar viável no sangue por muito tempo, como 40 dias. Então, você fazer um IgM e achar que está no início do quadro, ou nos primeiros 14 dias, e na verdade você já pode estar com mais de um mês de doença e essa imunoglobulina ainda persistir, tá? E é isso que os testes rápidos eles fazem. Às vezes eles usam um pool, quando IgM e IgG juntos, às vezes eles tentam diferenciar, e muitas vezes é difícil você realmente diferenciar nesses testes, tá? Só lembrar do significado clínico, né, que é quando eu tenho um PCR positivo e as imunoglobulinas estão negativas, o paciente ainda está naquela janela realmente de infecção, né? E quando a gente começa a ter IgM, pode ser que seja um estágio inicial, ou o paciente realmente subiu IgM e IgG muito próximo, tá? E o PCR vai negativando à medida que o tempo vai passando e as imunoglobulinas elas vão ficando mais persistentes, tá? Então, gente, é mais ou menos isso. Eu já trabalhei há um tempo atrás num laboratório de nível 3, na Universidade da Virgínia, e a gente tem que se proteger, e mesmo se protegendo, às vezes a gente não consegue evitar uma infecção tão maciça. O mais importante é a gente tentar realmente se proteger no nosso dia a dia, tá? Com principalmente higienização das mãos e uso de máscara quando for necessário. E que a força esteja com vocês.